Poder ficar de pé, vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos aqui mais um domingo na tua presença. Pedimos, Deus, desde já que os nossos corações, ó Pai, venham ser corações abertos, Deus, a te adorar, a se entregar diante de ti, a dar o melhor, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo, a entregar o melhor para o Pai. Nos ajuda a adorar, nos ajuda a derramar uma adoração a qual agrade o coração de Deus. Então, peço que em nome de Jesus, que nós venhamos adorar em espírito e em verdade, que todo lado da adoração, que tudo aquilo que possa impedir a gente de se entregar diante de Ti, te adorar em espírito e em verdade, já venha ser quebrado em nome de Jesus. Que nós venhamos realmente se entregar diante de Ti nessa noite e entregar o melhor para o Senhor. Que nós venhamos estar com os nossos corações prostrados diante de Ti, Deus. Em nome de Jesus, faça o Teu querer em nós, faça a Sua vontade em nós. Que o louvor nós venhamos te adorar, através do louvor venhamos te adorar. Que através da palavra o Senhor venha falar conosco. Que em cada minuto, ó Pai, segundo desse culto, Senhor, o Senhor venha ministrar os nossos corações a Tua vontade e o Teu querer. E aquilo que o Senhor quer derramar para cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Vamos alegrar a presença de Deus. Você está aí na torre, gente. Ele fala de novo,
celebra o Rei, exalta o Rei, move os céus com sua adoração. Celebra o Rei, exalta o Rei, adore ao Senhor. Celebra o Rei, exalta o Rei, move os céus com sua adoração. Celebra o Rei, exalta o Rei, de reis para o trono. Tira os pés do chão. Tira os pés do chão. A alegria do Senhor é nossa força. A Ele toda honra e toda glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. A alegria do Senhor é nossa força. A Ele toda honra e toda glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. Celebra o Rei, exalta o Rei, move os céus com sua adoração. Celebra o Rei, exalta o Rei, adore ao Senhor. Celebra o Rei, exalta o Rei, move os céus com sua adoração. Celebra o Rei, exalta o Rei, se revezar o povo. Tira os pés do chão. Tira os pés do chão. Tira os pés do chão. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Se o Senhor está conosco, nosso grande Deus, nós vencemos as batalhas. Se o Senhor está conosco, há motivo para nos alegrar, há motivo para ter forças no Senhor, porque a alegria dele é a nossa força. Ele é o nosso Deus, não existe Deus maior, não existe Deus que se compare ao nosso Senhor. Não existe nada que se compare ao nosso Senhor. Então nós devemos dar toda a glória, toda a nossa adoração a esse Deus poderoso. Ao Deus que mudou as nossas vidas, que enviou o seu Filho para nos salvar. Ao Deus que perdoa os nossos pecados. Ao Deus que é maior do que as nossas dores, é maior do que os reinos desse mundo, maior do que qualquer posicionamento, seja dos reinos, da política, de tudo. Tudo isso irá passar, mas o nosso Senhor, o reino do nosso Senhor não irá passar. Ele é o Rei eterno, o reinado dele é eterno. Mas não está
Senhor, pastor Neném, pastor Cacilda. A gente vai aprender um pouco hoje da parte do Senhor sobre aprender um pouco hoje da parte do Senhor sobre os inimigos da nossa fé, aquilo que tem travado a nossa fé, aquilo que tem talvez feito com que a gente olhe para um futuro próximo diante de Deus e acabe desacreditando desse futuro, né? Então, quando a Bíblia fala em inimigos lá no Velho Testamento, né, a gente tem a ideia de pessoas mesmo, né, das pessoas inimigas umas das outras. De combater aquela pessoa que eu estou vendo com o meu adversário, com o meu inimigo, né? As guerras do Antigo Testamento, os inimigos eles eram visíveis e eles eram palpáveis, né? Eu consigo ver meu inimigo, assim como Davi viu Golias, né? O gigante, eu conseguia ver meu inimigo entendendo no Velho Testamento, né? Quando Jesus traz essa nova conotação de inimigo, não é o inimigo que a gente consegue mais ver, é o inimigo que ele faz de tudo para se camuflar por detrás da gente, para que a gente não possa ver ele. Então a gente vai ler em 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, aí daqui a pouco a gente entra aqui no contexto, tá bom? Por isso não podemos esperar mais e achamos por bem ficar sozinhos aqui em Atenas e enviar o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-los na fé, para que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isso. Pois quando ainda estávamos com vocês, dissemos que íamos passar por aflições, e de fato foi o que aconteceu, e é do conhecimento de vocês. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei perguntar sobre vocês, sobre a fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. Porém, agora com a volta de Timóteo, vindo do meio de vocês, trazendo boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm, e ainda de que sempre guardam grata lembrança de nós, desejando muito nos ver, como aliás, também nós temos vontade de ver vocês. Assim, irmãos, por isso, ficamos animados a respeito de vocês, pela fé que vocês têm, apesar de toda a nossa necessidade e tribulação, porque agora vivemos se vocês estão firmes no Senhor. Pois que ação de graças podemos render a Deus no que se refere a vocês, por toda a alegria com que nos regozijamos por causa de vocês, diante do nosso Deus. Oramos noite e dia, com o máximo empenho, para que possamos ir vê-los pessoalmente e suprir o que ainda falta à fé que vocês têm. Paulo ele estava impossibilitado de andar, de prosseguir com o Evangelho. Ele fala no capítulo anterior que a vontade dele era de estar lá com as pessoas, mas que o inimigo, Satanás, impossibilitou ele de ir. Ele fala, acho que é no capítulo 2, no anterior, que ele fala assim: eu queria muito tanto estar com vocês, mas Satanás me impede disso. O inimigo impediu com que ele pudesse visitar os irmãos. Aí ele, preocupado com a fé dos irmãos, ele manda Timóteo, para ver como é que eles estão. Ele pega Timóteo é um discípulo de Paulo, ele vai lá, ver como é que eles estão, alegrar a fé deles, ver se eles estão bem, se eles estão firmes. E daí Paulo estava receoso, porque como fazia tempo que ele não tinha ido lá, em Tessalônica, nessa igreja, ele ficou com medo que a tentação, o inimigo, as provações, tivessem feito com que a fé das pessoas esfriasse. Daí ele manda Timóteo ir lá. Vai lá, no versículo 2 ele fala: vou enviar o nosso irmão Timóteo, que é ministro de Deus do Evangelho de Jesus Cristo, para fortalecer e animar a nossa fé. Na nossa caminhada, a gente muitas vezes esquece que nós precisamos fortalecer a nossa fé. Continuar crendo é algo muito importante, porque é nessa questão que o inimigo quer derrotar eu e você. É nessa questão que ele quer nos afligir, nos desanimar.
né? Então, geralmente, nós não conseguimos ver o inimigo da nossa fé, porque ele vem daqui de dentro. Nós sentimos quando ele já está agindo. Ele, diferentemente do que foi no passado, né, dos avanços que o povo de Deus dava em batalha contra os filisteus, contra os exércitos assírios, né, que eles lutavam ali, diferentemente daquilo, hoje o inimigo ele faz de tudo para se esconder, para que eu e você não percebam onde é que ele está agindo, para que no momento em que ele se der, né, que ele se amostrar, ele já está lutando contra nós. Então, os nossos inimigos hoje, falando sobre a fé, não é algo que eu possa tocar aqui, ou ver diante dos meus olhos. Está muito mais ligado àquilo que eu sinto, àquilo que eu sei e àquilo que eu acredito. Quando o inimigo age, né, na surdina, na calada da noite, como o inimigo da minha fé, ele vai jogando ali setas, vai jogando setas para que eu gradativamente eu vá esfriando a minha crença em Deus. É tudo que ele quer. O foco do inimigo é a minha e a sua fé. É a minha e a sua crença. Se ele destruir aquilo que nós somos em Deus, é a vitória dele. Ele está pouco se ligando para o corpo que eu tenho, para a igreja que eu construo, para a esposa que eu tenho, para o amigo que eu tenho, porque isso é tudo passageiro. Ele quer pegar aquilo que é eterno meu. A minha fé, assim como a sua, garante a morada eterna, não garante? Você crê em Cristo, foi batizado, aceitou Jesus, garante a morada eterna, né? Passar por uma luta aqui na terra, até que venha o dia do Senhor, e nós vamos morar com o Senhor eternamente. É aí que o inimigo da nossa fé quer agir. Ele não quer tirar a sua roupa, ele não quer tirar o seu carro, isso aí tudo é meio. Ele usa isso tudo para chegar onde ele quer, que é na minha e na sua fé. E não foi diferente, né, a ação do inimigo na vida dos homens que seguiam Jesus, né, a vida de Pedro, que sutilmente Satanás se apossou do corpo dele, e na vida de Judas. Nós entendemos mais como Judas, né, porque traiu Jesus. O próprio Jesus fala que Satanás se apossou do corpo de Judas e conversa com o próprio Satanás. Mas Pedro, ele está ali com Jesus e ele fala assim: não, o senhor não vai morrer não. E Jesus fala para ele: aparta de mim, Satanás, que tu só entende das coisas dos homens, tu não entende das coisas de Deus. Então, o próprio discípulo de Jesus, no momento ali de humanidade, teve a sua consciência tomada pelo inimigo. O próprio Satanás tentou Jesus, fazendo com que ele desacreditasse que ele era filho de Deus. Se tu é mesmo filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Se tu é mesmo filho de Deus, pula daí que tu vai dar uma ordem, os anjos vêm e te levam. Se prostra e me adora, que eu te dou todo esse mundo, tudo que tu está vendo eu te dou. Então, com coisas sutis, o inimigo quer tirar a minha e a sua crença. Ele quer fazer com que a gente desacredite que, embora nossos pecados, embora nossas fraquezas, nós somos amados, nós somos queridos e nós temos um Deus que ele tem ciúme de nós, da nossa vida, da nossa integridade. O inimigo ele quer fazer de tudo para colocar a nossa crença em xeque. Ele vai traçar os mínimos detalhes para que eu não acredite mais ou para que eu tenha a menor dúvida que seja a respeito da salvação. Porque é aí que ele vai agir, na dúvida a respeito da minha salvação. A minha salvação é o ápice da minha fé. A minha salvação não existe sem fé, porque eu tenho que crer em Jesus. Não tem como receber Jesus sem eu crer nele. Então eu preciso crer que Jesus veio, se entregou por mim, aceitar que ele é meu Senhor e Salvador, me entregar a ele, viver uma vida de santificação até que ele venha, com passos de fé, com as coisas dando certo ou com as coisas dando errado. O mundo, na nossa vida, tudo que nós temos ou que nós fazemos, o inimigo pode usar para enfraquecer a minha e a sua fé. Tem coisas mínimas. É um cachorro que morreu, é um gato que morreu, não vou mais para a igreja, eu estou triste, abalado, ali o inimigo vai começando a agir. É uma roupa, é uma discussão, é uma cadeira, são N fatores.
Ele não vai agir nos seus bens materiais. Ele quer agir naquilo que é eterno, naquilo que Deus nos entregou como eternidade, uma herança eterna de uma moradia eterna. Quando Paulo fala assim para Timóteo, vai lá e anima e fortalece a fé deles. Se nós não tivermos o entendimento que na nossa caminhada cristã nós precisamos fortalecer a nossa fé, e daí eu me pergunto, como é que eu fortaleço a minha fé? Né? Como é que a fé salvífica, né? A fé da salvação, a fé em Jesus Cristo, a fé em Deus, ela é dom de Deus, é Deus quem dá. Como eu me fortaleço com essa fé? Sem me achegar ao Senhor. Eu preciso me achegar ao Senhor para que a minha fé ela seja fortalecida. E eu preciso que a minha fé ela seja uma fé alegre, que mesmo me causando sofrimento, igual Paulo fala aqui, olha, agora que Timóteo chegou, eu estava com medo que o inimigo tivesse aí e tivesse maltratado vocês com essas coisas, com essas tribulações. Porque Paulo fala assim para eles, olha, vocês sabem que eu estou aqui tribulado, não consigo ir aí, vocês sabem das coisas que nós passamos, e essas coisas o inimigo, Paulo fala, o inimigo poderia usar isso para enfraquecer a fé de vocês. Ele vai usar as circunstâncias para enfraquecer a minha e a sua fé, para que a gente não acredite mais. Não que a gente vai deixar de acreditar em Deus de uma hora para outra, mas a gente vai começar a querer dar o nosso jeito para resolver as coisas que só Deus resolve. Não, eu vou dar um jeito aqui, Deus é comigo, se Ele não for, tudo bem, eu vou dar meu jeito. E a gente começa a agir conforme aquilo que a gente acredita em nós mesmos, e não em Deus. E aí o inimigo começa a agir na nossa vida. De pouquinho em pouquinho, ele vai tirando aquela certeza que nós temos em Cristo. Ele vai tirando a certeza que nós temos em Deus, no agir de Deus. E quanto mais aptos a fazer as coisas sem deixar que Deus faça, mais nós nos distanciamos dele. Paulo fala assim em Coríntios 2,15, ele fala assim, olha, o homem carnal, o homem que não vive no Espírito, né? O homem que discerne as coisas do mundo, ele discerne as coisas do mundo. Só isso. Mas o homem espiritual, ele entende, né? O discernir é entender, ele entende das coisas do Espírito, ele entende de todas as coisas, tanto as do Espírito quanto as da terra. Porque ele sabe que se essa cadeira está me fazendo raiva, não é o mundo físico que ela quer me tratar, é no mundo espiritual que ela quer me pegar. Então, Paulo fala assim, a gente vai ler 1 Coríntios 2, do 14 ao 15. Vou ver aqui rapidinho. Ele fala assim, ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas não discernem, aliás, porque elas só se discernem espiritualmente. Porém, as pessoas espirituais julgam todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possam instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Paulo está falando aqui para os coríntios que o cara carnal, ele pode entender dessa parede, dessa cadeira, das coisas que acontecem no dia a dia dele, mas somente o homem espiritual vai entender das coisas do Espírito. Somente o homem espiritual vai conseguir entender o que acontece no reino espiritual, tudo que está acontecendo aqui fora vai infligir na minha vida espiritual. Então, se eu ando distante de Cristo, eu vou começar a deixar de entender o que Ele está falando comigo. Quanto mais longe de Cristo eu estou, mais carnal eu me torno, e mais difícil é entender o que Cristo está falando comigo, o que Deus está falando comigo, o que Ele quer para a minha vida. E o contrário também é verdadeiro. Quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais eu entendo daquilo que Ele quer comigo. E eu não deixo com que as coisas de fora me atrapalhem aqui dentro com Cristo. Nós sabemos, nós já cantamos isso, que a mudança que Jesus quer em nossas vidas é de dentro para fora. Que independente do que esteja acontecendo fora, o meu interior vai continuar se fortificando em Deus, né? Tem uma passagem que fala assim, olha,
por mais que o meu homem exterior, né, o meu homem carnal, o meu eu, o carne e osso, ele se abata, ele se entristeça, ele fica com raiva, ele fica desanimado, o meu homem interior, o meu ser espiritual, ele é reforçado, ele é abastecido todos os dias pelo Senhor. Porque esse ser espiritual, ele me faz entender todas as coisas. Todas as coisas segundo a mente de Cristo. Porque ele fala assim, olha como é que o homem carnal vai conseguir discernir o inimigo da sua fé, se ele só consegue discernir as coisas carnais. Mas nós que temos a mente de Cristo, a mente transformada por Cristo, conseguimos discernir essas coisas. Porque nós temos a mente renovada, a mente de Cristo transformada em nós. Daí nós conseguimos ver qual é a intenção do inimigo da nossa fé através das ações que ele faz na nossa vida. O que ele quer comigo com isso? Ele está fazendo isso à toa. O que ele quer comigo? Eu preciso fortalecer a minha fé, eu preciso fortalecer a minha crença, para que quando o inimigo vier combater contra mim, ele combater, mas ele perder. Ele vem, mas ele será derrotado, ele vem, mas será destruído, porque o Senhor é quem luta as minhas batalhas, porque eu entendo que no mundo espiritual tem um que é maior que todos, que é o Senhor a quem eu sirvo. Se eu me afasto de Cristo, se eu me distancio de Cristo, essa certeza, que a gente vai falar daqui a pouco também, essa certeza começa a ser dúvida dentro de mim. E é na dúvida que o inimigo vai começar a agir na minha vida. Quando eu começar a duvidar que eu vou ser salvo, quando eu começar a duvidar que Cristo voltará, quando eu começar a duvidar que as muralhas vão cair, quando eu começar a duvidar que uma situação não tem jeito perante ao Senhor, sabendo que as coisas impossíveis são possíveis a Deus, é nessa dúvida que o inimigo vai agir na minha vida. A palavra fala duas ou três vezes que o homem duvidoso, ou de ânimo dobre, né, o cara que tem 2 anos, ora está acreditando, ora não está acreditando, é como a onda do mar. Ela vai e volta, vai e volta. Nunca tem uma certeza, ela está sempre indo e voltando. Mesmo cheia ou seca, ela está sempre indo e voltando. Assim é o homem de espírito dobre, ou seja, o homem de dúvidas. O homem que está sempre indo e voltando. Agora eu creio, agora eu não creio mais. Agora eu creio, agora eu não creio mais. E nisso, o inimigo começa a agir na nossa vida. Vai nos afastando de Deus, nos distanciando de Deus, até que nós estejamos completamente longe do Senhor, sem entender o que o Senhor quer falar conosco. Mas a gente pode continuar até vindo para a igreja, mas longe do Senhor. A palavra não faz mais sentido, porque nós não discernimos mais. Nós não conseguimos entender, porque assim, a palavra ela é viva dentro de nós através do Espírito Santo. Eu vou deixar para vocês o Espírito da palavra. Jesus fala, o Espírito da palavra. Aquele que traz vida à palavra dentro de mim. Se eu não tenho a minha fé compactuada em Cristo, minha fé firme em Jesus, o Espírito começa a ficar inerte em mim. Ele não começa... eu posso até ter o Espírito, mas ele está ali adormecido. Porque eu estou longe do Senhor, sem entendimento nenhum do que o Senhor está falando. Mas eu consigo entender as coisas carnais, porque eu já estou distante do Senhor. Lembrando que o interesse do inimigo na nossa vida não é o material. Isso é consequência. O interesse dele é pegar tudo isso que nós temos e fazer um caminho para afligir a nossa fé, para destruir a nossa fé, para acabar com a nossa fé. Ele quer que eu e você passamos na eternidade, mas não no céu, com Ele. Ele quer destruir a nossa oportunidade de salvação. Ele quer acabar com a nossa oportunidade de salvação. Como Ele não pôde acabar com Jesus Cristo, Ele quer acabar com a minha e a sua fé. Ele quer acabar com a minha e a sua crença. É esse Jesus que te abandonou, que tu acredita? Esse Jesus que não fala contigo, que tu acredita? Quais são os inimigos da minha fé? O que é que
que enfraquece a minha fé? Nós sabemos que quando nós temos medo, nós começamos a questionar a Deus. Quando nós temos medo, nós começamos a duvidar de Deus. Quando nós temos ansiedade, nós começamos a nos precipitar e tomar o lugar de Deus. Então, tudo que está ligado ao nosso sentimento, ao nosso sentimental, teoricamente falando, e praticamente falando, nos afasta de Deus. Quando nós damos razão para isso, nos afasta de Deus. Quando o Senhor fala assim, ó, não andeis ansioso, Ele está dizendo assim, ó, cuidado com a tua ansiedade, cuidado com o teu medo, porque isso vai te tirar da minha presença. Isso vai fazer com que você queira dar passos que eu não mandei dar, queira fazer coisas que eu não mandei fazer, e daí você vai se distanciar de mim e vai acabar afligindo a sua fé. Vai acabar não acreditando mais no Senhor. O que tem abatido a minha e a sua fé hoje? O que o inimigo usa como arma, como gatilho, para que a gente possa duvidar certas vezes do Senhor? Duvidar da sua benignidade, duvidar do seu amor, duvidar da sua paz, duvidar da salvação, duvidar que Jesus Cristo está voltando. O que o inimigo usa para que essa minha fé seja enfraquecida? E como eu consigo, né, me manter firme? Como eu consigo combater a ação do inferno, combater a ação do inimigo na minha vida a respeito da minha fé? Primeiro, eu tenho que entender o que é a fé. Eu tenho que entender para mim o que a Bíblia nos traz um contexto do que é a fé em Hebreus 11. Hebreus 11 fala assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho e pela fé nós entendemos que o universo foi criado, formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não são visíveis. Ora, a fé é a certeza. A fé é a certeza. A partir do momento que eu sei que a fé é a certeza, o inimigo vai criar em mim, para tirar a certeza, dúvidas. Porque o contrário da certeza é a dúvida. Então, se o inimigo sabe que eu tenho dentro de mim que a fé é a certeza, ele vai começar a trazer situações que vai me causar dúvidas. Será que Deus vai agir nisso? Será que Deus está me escutando? Será que quando eu oro Deus me ouve? Será que quando eu canto Deus me escuta? Será que Deus está falando comigo? Ele vai começar a trazer dúvida sobre a minha crença em Deus. Mas a palavra fala para a gente que fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Um fato é algo que aconteceu de verdade. É uma certeza. Eu creio que aquilo vai acontecer, que aquilo aconteceu, embora eu não tenha visto. É a certeza de coisas que eu espero. Não chegou ainda, mas eu tenho certeza que vai chegar. Nós cantamos uma música agora, a última música, que ela é como se eu estivesse vivenciando e olhando a volta de Jesus acontecendo. Né? Ele fala assim, olha, a vida está bem perto, né? Os erros, cadê as sombras que nos seguiam, né? Cadê as preocupações que nos seguiam? Cadê o nosso orgulho? O Senhor tirou tudo. Olha os reinos caindo ao chão, os tronos sendo destruídos. E quem não... Né, tem uma passagem que fala assim, quando Jesus estiver voltando, lá em Apocalipse fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Né? Então, quem não louvará? Quem não se renderá a Deus? Ele fala, até eu me rendi. Eu tenho certeza dessa fé que me faz ver uma cidade preparada para mim, um lugar preparado para mim pelo próprio Cristo, uma cidade celestial, uma morada celestial. Será que o inimigo tem tentado destruir a minha fé, que crê que haverá um dia onde essas tribulações a qual Paulo fala que
em 1 Tessalonicenses, que essas tribulações irão acabar, que não haverá mais dor, não haverá mais sombra de nada, não haverá mais choro, não haverá mais velório, porque todas essas coisas se passaram. Sabe, essa certeza de coisas que eu espero, mas não se vê. É a certeza de morar no céu, de ter uma cidade celestial, um lugar de descanso que eu ainda não vejo, mas eu sei que é real. Porque foi o próprio Cristo, o próprio Deus que falou através da sua palavra. E nós sabemos que a palavra de Deus é o próprio Deus, é o próprio Cristo. No Evangelho de João, no capítulo 1, ele fala assim, olha, no princípio, a palavra estava, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E desceu e habitou entre nós. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus. A palavra desceu e habitou entre nós. A palavra de Jesus na nossa vida, a palavra de Deus na nossa vida, ela é vivificada, ela se torna viva em mim e em você através do Espírito Santo. De um ato de fé, de um ato de coragem. A partir do momento que nós entendemos que a fé é a certeza das coisas, é uma convicção de que Deus criou o mundo, eu não vi. Ele acabou de falar, é a convicção dos fatos que aconteceram sem que eu visse. E por meio da fé, muitos conseguiram bons testemunhos. Daí a sequência de Hebreus vai falar sobre os heróis da fé, as pessoas que acreditaram naquilo que Deus falava. Ele fala, olha, pela fé nós cremos que Deus criou o mundo do nada. Ele trouxe para ser visível, coisa que eu vejo, aquilo que era invisível. E desde os tempos remotos até agora, o inimigo tem tentado acabar com essa fé dentro de nós. Os nossos irmãos que morreram, né, pregando o evangelho após Cristo ser ressuscitado, né, ali no primeiro século, que morreram em Roma, cercado e servido como banquete para os leões, né, morreram crendo. Satanás, ele usa a persuasão de pessoas importantes para que essas pessoas possam te levar ao máximo a desistir de crer em Jesus. Porque o que ele quer é fazer com que eu e você percamos a nossa fé. E dali, Nero jogou em Roma, jogou aquelas pessoas no circo ali, para que o leão possa comê-las, e elas negarem a sua fé, e com isso, elas não negando, o evangelho se propaga cada vez mais. Você vê o poder de persuasão na vida de uma pessoa, o inimigo usando Hitler para convencer milhões de pessoas a um plano diabólico. Milhões de pessoas acreditando num plano diabólico que matar outras pessoas tornariam eles mais puros. Pessoas essas que criam em Jesus, os judeus propriamente dito. Você vê pessoas se matando por um ideal de guerra. Você vê pessoas no Japão, em meio à guerra de 1945, que subiam nos seus aviões ali, acreditando no seu subordinado, acreditando no seu superior. Ele pegava aquele avião e se jogava com o avião e tudo para poder matar mais pessoas, crendo no futuro incerto, crendo em falsas verdades, crendo em mentiras criadas pelo homem. E muitas vezes nós temos a oportunidade de crer numa verdade certeira, numa verdade que nunca muda, que é Jesus Cristo, a verdade, o caminho, a vida. E muitas vezes a gente não se entrega por inteiro, ou não persevera na nossa crença, não fortalece a nossa fé. Nós precisamos fortalecer a nossa fé, senão o inimigo pega a gente e esfrega a nossa cara no chão. Se nós andarmos como quem não abastece a nossa fé, é igual andar como quem sai daqui para o plano e não coloca gasolina no carro. Sabe que vai, mas não sabe se volta. E é nessa falta de fé que o inimigo quer pegar a gente. É na dúvida que o inimigo quer pegar a gente. Deus, ele nos lidera através da nossa mente transformada em Cristo. Paulo fala aqui no 1 Coríntios do 14 ao 15, né? 1 Coríntios 12, 14 ao 15, que as pessoas espirituais discernem as coisas espirituais,
porque nelas há a mente de Cristo. E lá em Romanos 12, né, Romanos 12, 2, que é o ápice da transformação, que ele fala assim, olha, eu espero que vocês entreguem seus corpos a Deus, Paulo está falando para os romanos, como um sacrifício perfeito e agradável ao Senhor, que é o culto racional. Ele vai e desce um pouquinho, ele fala assim no versículo 2, gente, não se moldem as coisas desse mundo, não peguem a forma disso, não se adequem às coisas do mundo, mas tenham a mente renovada por Cristo, tenham uma renovação de mente através de Cristo. E aqui nós vemos em 1 Coríntios que a pessoa que é guiada pelo Espírito, ela tem a mente de Cristo. Quando Paulo fala lá para os romanos, olha, vocês precisam ter a mente transformada por Cristo, vocês precisam ter a mente de Cristo, vocês precisam ser espirituais, porque vai acontecer coisas no mundo físico que só vai entender quem está no Espírito. E não importa o quanto eu tento explicar, o quanto o vídeo que você assiste é explicativo, só quem faz você entender a palavra é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz você entender a palavra, porque é Ele que vai te ajudar nas coisas que você não consegue entender. Quando Jesus vai subindo, né? Ele fala, vou deixar outro Consolador para ajudar vocês acerca da verdade, para ajudar vocês acerca do que é certo, à luz da palavra. Então, se eu não tenho a minha mente transformada, eu não consigo ser uma pessoa espiritual. Porque o espiritual, ele tem a mente de Cristo, ele funciona como Cristo funciona. Ele faz o que Cristo faz, ele precisa fazer o que Cristo faz. Por mais difícil que seja, não tem como Deus nos liderar sem nós termos uma mente transformada, através do Espírito transformado. Né? O Davi, quando está orando a Deus, ele fala, coloca em mim um espírito ensinável. Eu preciso que o Senhor coloque em mim um espírito ensinável, que o Senhor possa ensinar e esse espírito possa aprender. Um espírito transformado com a mente de Cristo. A partir do momento que nós nos entregamos a Deus e buscamos nele uma mente transformada, viver espiritualmente, não é fácil. Não é fácil desligar do mundo e viver espiritualmente, mas é necessário. Deus quer que nós vivamos assim, para que o inimigo não use essas brechas da nossa fé contra nós. Vai ter momentos que eu vou querer duvidar daquilo que Deus falou em relação à minha vida, em relação à sua vida, em relação às promessas dele. Mas se nós estivermos pautados pela palavra, vivendo a palavra, o inimigo não vai usar esse momento de fraqueza contra nós. Porque nós entendemos que no momento de fraqueza, eu preciso me achegar ao Senhor para ser forte como Ele. Né? Então, quando eu me achego a Ele, Ele vai sanar, Ele vai acabar com essa dúvida, Ele vai acabar com esse medo, Ele vai acabar com essa angústia, Ele vai acabar com esse talvez, que o inimigo tantas vezes coloca, né, na forma de pessoas, na forma de acontecimento. A gente está vendo que as coisas estão cada vez mais difíceis mundialmente falando, é governo contra governo, guerra para tudo que é lado, país querendo trocar de moeda, povo matando povo, pai matando filho. Sabe, coisas que nos deixam assim olhando, Senhor, quando é que o Senhor vai voltar? Que o Senhor não volta, e a gente vai criando aquela ansiedade, e essa ansiedade vai nos deixando mais aflitos, e essa aflição vai abrindo brecha para o inimigo. Até o momento que nós paramos, Senhor, peraí, eu preciso me voltar ao Senhor. Eu preciso buscar a palavra. Eu vou buscar a palavra, e o Espírito que está em mim, ele vai me ajudar a entender o que a palavra está dizendo para mim. Então quando Deus fala, eu não entendo, eu tenho que... Peraí, o que Deus está falando, eu não estou entendendo. Se Ele deixou o Espírito Santo para que eu pudesse entender o que Ele fala. Se o Espírito Santo leva as coisas de mim para Deus com gemidos inexprimíveis, por que o Espírito Santo não está
me esclarecendo. Eu preciso me perguntar por que eu não estou entendendo o que é que Deus está falando. E daí eu vou me chegar ao Senhor, vou buscar o Senhor, até que o Espírito possa, olha, isso aqui é assim, assim e assado. Por isso que nas ministrações, você pode ministrar o mesmo texto várias vezes, e o Espírito vai te trazer sempre um entendimento diferente. Olha, isso aqui você pode aplicar assim, isso aqui você pode usar assim, isso aqui você usa desse jeito, isso aqui você usa daquele jeito. Ele vai trazendo para nós aplicações práticas da palavra, mas para isso, a nossa fé, o nosso conceito de fé, de certeza, ela tem que estar firme. Paulo, deixa eu abrir aqui Efésios 6:10, vai falar sobre a armadura, né? Todo mundo sabe esse texto da armadura. Ele fala, portanto, fiquem firmes, cingindo. Tá saindo, não? Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé. O escudo da fé. Na guerra, o escudo, ele não é usado para atacar. Ele é usado para defender. Quando você vai ver uma pessoa usando um escudo, ele empunha o escudo no braço e defende. O inimigo vai nos atacar, mas a nossa fé ela vai servir de escudo. Beleza, o mundo está acabando, eu vou morar no céu. Os governos estão se destruindo. O Senhor disse que onde eu estiver morando, onde eu estarei morando com Ele, não haverá mais dor, não haverá mais lágrima. Pode acabar, vai doer por fora, mas o meu homem interior, o meu ser espiritual, ele sabe que a minha fé é uma certeza das coisas que eu espero. Eu espero morar com Cristo, então eu tenho que ter certeza nisso. Ele fala, olha, o escudo da fé, usa o capacete da salvação. A tua salvação tem que estar na tua cabeça, mas a tua defesa é o escudo da fé. O escudo da fé. Se a minha fé estiver fraca, ela não vai me defender. O inimigo não vai ter, né, uma parede que nós podemos tratar como o escudo da polícia. Você já viu o escudo que a polícia usa, né? Quando vai o batalhão de choque, usa um escudo quando vai enfrentar as pessoas. Eles vão aqui com o cacetete batendo no escudo para mostrar que tem força e tal. Então, o escudo vai protegendo. Ele vai aqui à frente protegendo. À frente, eu não coloco o escudo atrás, eu coloco o escudo à frente. Na minha fé, ela tem que estar abrindo caminho para eu poder passar. Como que eu vou dar passos de fé se a minha fé não abre o caminho? Então, o inimigo da nossa fé, ele age sorrateiramente, devagarzinho, assim, com pequenas coisas. É por isso que eu preciso estar sempre atento. Sempre atento naquilo que o inimigo quer fazer na minha vida, naquilo que ele está agindo na minha vida, para dizer assim, não, peraí. Eu tenho uma firme certeza, uma convicção de que aquilo que eu espero é real, porque foi o próprio Deus que falou. E nele não há mentira. Ele é a própria verdade. Ele é o próprio caminho. Quando eu tenho esse entendimento, eu passo a ser alguém liderado pelo Espírito. Deus me lidera através do Espírito dele. Quando eu abro espaço para o Espírito do Senhor se mover na minha vida, quem move o Espírito de Deus é o próprio Deus. Sabe, tem uma musiquinha de criança que fala assim, o Espírito do Senhor, quando o Espírito do Senhor se move em mim, eu danço como o rei Davi, né? As crianças cantavam. Quando o Espírito do Senhor se move em mim, eu faço aquilo que o Espírito quer fazer. E o Espírito age conforme Deus faz com que ele age. Então eu preciso ser alguém liderado pelo Espírito Santo. Eu preciso ser alguém, como Paulo pede para Timóteo, fortificado na fé, animado na fé. E ele deixa bem claro, né? Deixa eu abrir de novo aqui Tessalonicenses. Ele deixa bem claro o que é que ele temia
que estivesse esfriando a fé das pessoas. Ele fala assim, olha, eu mandei Timóteo aí para fortalecer a fé de vocês e animar vocês, para que ninguém fique inquieto com as tribulações. São as tribulações que vão afetar a minha fé. É a tribulação, e olha que em outras passagens a tribulação ela é combustível para a minha fé. Mas se eu não tiver um entendimento certo, eu vou pegar a tribulação, ela vai ser um combustível para eu perder a minha fé. Porque ele fala assim, olha, essas tribulações geram perseverança, a perseverança gera esperança, e a esperança é que Cristo vai voltar. Só que Paulo está aqui falando, olha, eu pedi para ele ir aí, para ele ver como é que vocês estão, porque vocês sabem que nós estamos sofrendo, né? E vai que vocês ficam desanimados porque vê a gente sofrendo. Sabe, Paulo estava sofrendo lá, preso, chicoteado e tal. Ele falou assim, o pessoal vai saber que eu estou sendo chicoteado aqui através do Evangelho. Eles não vão mais querer acreditar nisso. Vai lá, Timóteo, eu não posso... Eu não posso sair aqui. Vai lá, Timóteo, ver como é que eles estão. Se ele estiver fraco, fortalece eles. Se ele estiver triste, anima eles. Porque com certeza eles estão sabendo da tribulação que nós estamos passando aqui. E tribulação desanima o crente. Desanima o crente. Tribulação desanima o crente de ir para a igreja. Tribulação desanima o crente de louvar. Tribulação desanima o crente de querer acreditar, de evangelizar. Tribulação desanima o crente de vir para o culto. Tribulação desanima a vida do crente que não é espiritual. O crente carnal, ele é facilmente derrubado pelas tribulações. Fala assim, ué, eu virei crente para sofrer desse jeito, então é melhor ficar no mundo. Pronto, foi mundo. E o espiritual tem que dizer, opa, eu estou sofrendo aqui, isso aqui vai servir como combustível para a minha fé. Porque Jesus falou que a perseverança vem através da tribulação. Se eu estiver sofrendo, eu vou perseverar nisso, isso vai gerar esperança, e a esperança é em Cristo. Quando Paulo fala para Timóteo assim, olha, vai lá e olha como é que eles estão, porque quando nós estávamos aí, nós dissemos que iria passar a aflição, e de fato é o que aconteceu, e vocês sabem disso. Paulo está deixando bem claro assim, olha, eu falar para você que você vai passar a aflição, é diferente de você passar a aflição. Ele está falando, quando nós estávamos aí, eu falei para você que não ia passar a aflição, não falei? Foi o que aconteceu, é o que está acontecendo agora. E só que vocês não precisam, não podem se entristecer ou se enfraquecer com isso, porque foi justamente o que nós falamos que ia acontecer. Só que Paulo faz um adendo que assim, olha, é diferente eu falar para você que vai acontecer quando começar a acontecer. É diferente. Foi por isso que, já não sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé de vocês, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho fosse inútil. Paulo entendeu assim, olha, eles vão saber que eu estou sofrendo, beleza. E eles vão ser tentados também. Vão ser provados também. Será que eles vão manter a fé assim como eu estou mantendo? Vai lá, Timóteo, vê como é que eles estão. Me deixa aqui sozinho e vai lá ver como é que eles estão. Se eles estiverem sofrendo, anima eles. Se você estiver sofrendo, você precisa ser animado. Se você estiver enfraquecido, você precisa ser fortalecido. Nós cantamos aqui, a alegria do Senhor é a nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória. Celebrar ao Rei, exaltar ao Rei. Então, Paulo pessoal, eu pensei que o inimigo ia provar vocês aí e vocês iam enfraquecer. Aí agora, sabendo que Timóteo voltou, né, ele fala assim, olha, e tendo agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do meio de vocês, trazendo boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm, e ainda de que sempre guardam grata lembrança de nós, desejando muito nos ver, como aliás também nós temos vontade. Mas eu mandei o cara ir aí, pensando que você estava ruim. Mas você era bom. Você estava lutando direito. Você estava lutando do lado certo. Você estava mantendo a fé. Mesmo no meio da tribulação, mantendo a fé. E ainda mais, a fé e o amor. E ainda lembrando da gente.
O que faz nós nos mantermos firmes em Jesus é lembrar daquilo que Ele fez por nós. A lembrança e ser grato à lembrança de Cristo nas nossas vidas nos faz nos manter firmes na fé. Porque agora nós vivemos que se vocês estão firmes no Senhor, pois que a ação de graças podemos render a Deus no que se refere a vocês, por toda a alegria que nos regozijamos por causa de vocês. Rendemos graças a Deus por causa de vocês, pela alegria e porque vocês estão firmes. Nós oramos dia e noite com o máximo empenho para que nós possamos ver e suprir o que ainda falta na fé de vocês. Vocês estão bênção, mas nós precisamos ainda fortalecer cada vez mais. Eu estou orando a Deus, isso Paulo falando para eles. Vocês estão bons, mas não fica acreditando que vocês estão bons que vai ficar só nisso aí não. Vocês precisam continuar avançando, continuar avançando. Eu estou orando a Deus dia e noite para que Ele possa nos levar aí novamente, para que nós possamos ajudar vocês naquilo que falta. Sabe, nós precisamos, nesses dias, manter a nossa fé em alta. Agir por fé. Eu não posso, mas Deus pode. Mas eu tenho que crer que Deus pode. A minha fé ela precisa ser uma fé racional, de entendimento, de dizer assim, eu sei que Deus pode, eu creio que Deus pode, eu entrego nas mãos dele, faço a minha parte e vou crer que ele vai fazer a dele. No tempo dele. Nós precisamos colocar a nossa fé nas coisas pequenas, nas coisas grandes e andar com passos de fé. Não deixar com que o inimigo nos amedronte com as circunstâncias e nos deixe duvidosos acerca da nossa fé, acerca daquilo que nós acreditamos. Porque é necessário que aqueles que aceitem Jesus creiam que Ele é o Filho de Deus, creiam que Ele tem todo o poder, creiam que Ele foi preparar o lugar, que Ele desceu, que Ele morreu e ressuscitou. É aí que o inimigo quer pegar eu e você. Ele vai usar qualquer artimanha, só reiteradamente, para nos derrubar. O que o Senhor deseja de nós hoje é que nós possamos entregar a nossa fidelidade como crente fiel nas crenças que nós temos nele. A minha fé é uma fé fiel. Eu acredito de verdade em Deus. Eu pratico a minha fé. Sabe, não tem coisa melhor do que praticar a fé. Orando pelo enfermo, profetizando na minha família, orando pelo emprego de uma pessoa, orando pelas pessoas, manifestando o reino. Eu tenho que fortalecer a minha fé com ações que fortaleçam a minha fé. Eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso buscar. E é isso que Deus espera de nós. Nós estejamos firmes e inabaláveis, usando a fé como aquilo que ela é, como um escudo. E não só a fé, o capacete da salvação, a couraça, o cinto, o sapato, as sandálias do Evangelho e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós precisamos andar em conformidade com a nossa fé. Se eu creio, eu tenho que andar em conformidade com aquilo que eu creio. Se eu creio em Cristo, eu tenho que andar em conformidade de acordo com a minha crença nele. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar por hoje. Isso era o que Deus queria para a gente. Continue orando pela dona Ana. Talvez ela receba algo essa semana. O quadro dela mudou. Agora é outra medicação. Ela só esperando se adequar à medicação, né, para receber alta. Então, as meninas fazem ligação para ela todo dia, quase todo dia. A Fiamma está indo lá no sábado, a Rafael está indo lá na semana quando pode. Continue orando uns pelos outros, mas exercitando a fé. Orar por orar, todo mundo ora. A gente tem que orar crendo que Deus vai agir com a nossa fé. Que o Senhor possa nos dar uma semana de paz, né, de conformidade com a palavra dele, uma semana tranquila, né, o começo de mês ainda, tem muito mês para frente ainda, né, tem muita canjica ainda por aí, é um mês de muita loucura do povo,
Então que a gente possa se manter firme na nossa fé, se manter firme naquilo que agrada ao Senhor. Amém? Vamos orar para que a gente possa encerrar o Pai, em nome de Jesus. Nós entregamos essa noite nas tuas mãos. Muito obrigado por falar conosco. Muito obrigado por abrir nossos olhos, nossos ouvidos. Obrigado por falar a respeito da nossa fé, de como praticar a nossa fé, Pai. Em nome de Jesus, nessa semana, nos dá a oportunidade de fortificar, fortalecer e nos alegrar com a nossa fé. Em nome de Jesus, que nós possamos nos entregar inteiramente naquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Nos dá uma semana de paz, uma semana de tranquilidade. Abençoa a vida dos meninos que não conseguiram vir, que estão meio adoentados, a Regina, o Alex, do João, da namorada dele. Em nome de Jesus, que eles possam ser abençoados. Em nome de Jesus, abençoa a vida da Jéssica, da Luaninha, do Lucas, da dona Ana, Pai. Toma nas tuas mãos. Cura toda enfermidade, Senhor. Nós cremos que o Senhor é um Deus que cura. Nós cremos que o Senhor é um Deus que cuida do teu povo. Toma também, Pai, a família da prima da Fiamma, lá na Bahia, no Maranhão, se eu não me engano. Abençoa, Pai, que já encontraram outro lugar para cultuar o Senhor. Estão firmes. Em nome do Senhor Jesus, toma a Dejane nas tuas mãos, abençoa também, guarda, livra de todo mal, Pai. Nós nos entregamos essas pessoas nas tuas mãos, Pai. Que o Senhor possa fazer tudo aquilo que o Senhor quer em nossas vidas. Toma a dona Cacilda, Nenê nas tuas mãos, protege, guarda, dá uma semana de paz, de tranquilidade, de muita alegria. Que nós possamos estar aqui no próximo domingo, certo de que é mais um dia para agradecer ao Senhor. Mais um dia louvando ao Senhor, certo de que a volta do Senhor, o retorno do Senhor está próximo e a nossa morada no céu está cada dia mais perto de nós. Em nome de Jesus, amém.